E de volta com o programa Plantão da Tarde para você que está nos acompanhando. Terça e quinta é dia de debater. É dia do nosso quadro Em Debate. Vamos lá! Bom, como já foi dito, todas as terças-feiras e quintas-feiras nós temos aqui o quadro Em Debate, com temas de relevância apresentado com duas visões diferentes, levantadas pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua opinião. Em pauta vamos abordar o repasse anual do DME à Prefeitura de Poços de Caldas. Como única acionista, a Prefeitura recebe 50% dos lucros mensais do departamento. O valor anual repassado nos anos de 2016, 17, 18, 19 até agosto desse ano foram repassados em mais de 208 milhões de reais. Também vamos debater que mesmo com os repasses previstos na Lei Complementar número 111, de 26 de março de 2010, aprovada pela Câmara Municipal, os administradores recorrem ao departamento para resgates de recursos. Já no estúdio, o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, Camilo Oliveira. Obrigado pela presença ao professor Camilo. E também o cientista social, professor de Sociologia, especialista em Filosofia Contemporânea e ex-secretário de Cultura, Hudson Luiz Vilas Boas. Muito obrigado também, professor, pela sua presença. Para a gente começar a nossa introdução, uma boa tarde a você, professor Camilo Oliveira. Boa tarde, Galo, professor Hudson, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente esse assunto ele é muito importante, né? Nós temos aqui uma empresa pública, né, que aufere resultados, ou seja, ela tem lucros financeiros e esses recursos já há algum tempo são repassados à administração municipal. Então, primeiro é importante falar do DME. O que é o DME? Né? Nós temos uma empresa pública, né? Na verdade são três empresas, o DME Distribuição, o DME Participação e o DME que faz a geração de energia propriamente dita. Então essas três empresas que ficam sob o cuidado da DME Participação, ela é responsável por todo o sistema de produção, distribuição de energia elétrica do município e também produção e comercialização dessa energia elétrica para outros municípios, outras atividades e participação em outras usinas de geração de energia elétrica. Então é uma empresa muito importante. Aqui em Minas, quase uma raridade encontrarmos uma empresa desse tipo que não seja a CEMIG no âmbito do Estado. Então nós temos uma importante empresa no município que é um patrimônio do município. E sendo assim, os seus resultados são do município, são dinheiro público. E sendo dinheiro público, é óbvio que esse dinheiro ele tem que voltar de alguma forma, tem que ser revertido de alguma maneira para a população. O que nós vemos muitas vezes é que os repasses que são feitos, eles são utilizados para custear folha de pagamento, manutenção, né, despesas que não propriamente dito se encaixam em investimentos. E é esse o grande problema. Nós queremos que os recursos públicos, inclusive dessa importante empresa pública, sejam utilizados para investimentos, para que nós possamos efetivamente transformar a vida da população com projetos, com obras, com aquilo que realmente é importante. E não apenas utilizar esse pagamento para cobrir rombos que são gerados pela má administração, que é o que, infelizmente, temos visto nos últimos anos. Obrigado pela introdução. Agora a oportunidade de introdução do professor Hudson Vilas Boas. Boa tarde, professor. Boa tarde, Galo. Boa tarde, doutor Camilo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, né, daqui de Poços, das cidades vizinhas, pessoal que nos acompanha aí pela internet. Bom, o DME, né, lá em março de 2010, até março de 2010, melhor dizendo, ele se tratava de um departamento, de uma autarquia, né, do município. E aí, atendendo, né, a orientações, né, ele como empresa energética, né, ele também tem que estar ali atendendo uma série de especificações dentro da legislação federal e também, né, tem que prestar contas à ANEEL, né, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica no Brasil. Então ele passou por essa mudança, né, como o Dr. Camilo aqui bem disse, né, aquela autarquia que nós tínhamos, ela foi desmembrada em 3 empresas distintas, né, que hoje em dia formam o grupo DME. Bom, e esse grupo DME tem um único acionista, que é a Prefeitura de Poços de Caldas. Ora, quem é a Prefeitura de Poços de Caldas? O povo de Poços, nós, cidadãos, contribuintes, né?
que moramos aqui em Poços, residimos aqui, que pagamos nossos impostos aqui, que consumimos aqui, que vivemos aqui, né, que fazemos o nosso viver, que vivemos em sociedade, em comunidade, aqui em Poços de Caldas. Nós somos, de fato e por direito, os legítimos donos do DME. Quem gerencia o DME é a prefeitura, né? No caso, o prefeito de plantão, né? Mas o DME ele faz parte ali da estrutura da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Qual é o grande problema que nós vemos hoje em dia? A prefeitura ela tem o direito de receber ali, né, os dividendos, né, do DME, já que ela é uma empresa, tá certo? Embora seja uma empresa pública, é uma empresa que gera dividendos, gera lucros. Então a prefeitura tem o direito a receber esses dividendos? Tem, tá lá na lei, tá certo? Em março de 2010, com a lei que foi promulgada ali, a prefeitura ela tem o direito sim de pegar, né, 50% daquilo que foram os dividendos que o DME, né, do lucro que o DME teve ao longo do ano, do exercício anterior, do exercício fiscal. Agora, então, é algo que é legítimo, é algo que é legal, é algo que está previsto em lei. Qual o grande problema que nós vemos hoje? É que esses recursos, infelizmente, como o Dr. Camilo bem citou aqui, eles têm sido utilizados para manutenção das despesas correntes. O que são despesas correntes? Basicamente a folha de pagamento dos servidores, né? E é óbvio que a prefeitura tem que cumprir com a folha de pagamento dos servidores, mas ela tem que encontrar mecanismos para que ela consiga cumprir com essa folha de pagamento, estando sempre dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal e sem utilizar os recursos do DME. Porque nesses últimos 10 anos, né, de 2010 para cá, embora tenha sido retirado um volume ali, né, grande dos lucros do DME, retirados de maneira legal, como já disse que antes, nós não vimos nenhuma obra realmente estruturante, né, só para pegar um exemplo, por exemplo, nós temos aqui em Poços um problema de mobilidade urbana enorme na Zona Oeste. E nada foi feito para poder melhorar esse problema de mobilidade da Zona Oeste utilizando recursos do DME, que poderiam ser utilizados nesse sentido. Ou outras coisas, como o Hospital do Câncer, que Poços até tinha um convênio com o governo do estado, e esse convênio acabou se perdendo. Poços de Caldas poderia voltar a pensar num convênio desse tipo, tá certo? Montando a estrutura física e depois ficando aquele custo fixo ali, que seriam os servidores trabalhando ali no hospital, a cargo do estado. São apenas exemplos aqui que a gente está dando, que, a meu ver, seria uma utilização que traria mais benefícios para toda a população dos recursos do DME. Perfeito. Então, para a gente começar de vez o nosso debate, ressaltando que a Prefeitura de Poços ela é a única acionista do DME, portanto, recebe 50% dos lucros mensais do departamento. Em 2016, o valor do repasse foi de R$ 67.252.407,46. Em 2017, o repasse foi de R$ 23.537.470,68. Em 2018, o DME repassou à Prefeitura R$ 59.259.227,47. Em 2019, o valor do repasse foi de R$ 39.623.349,35. E de janeiro até agosto de 2020, o DME repassou R$ 18.334.053,92, totalizando então a quantia de R$ 208.6.508,88. Professor Camilo, falando um pouco justamente sobre esses números, né? Quando a gente fala em 208 milhões, realmente são números que poderiam ser feitos inúmeros investimentos, porém a utilização como um fundo emergencial quase tem sido uma constância aqui entre as administrações. Sem sombra de dúvidas, né? Qual município não gostaria de ter uma estrutura de uma empresa pública como é a nossa? E nós temos que ter
cuidado em dois sentidos. O primeiro, né, embora esses repasses sejam legais, mas nós não podemos descapitalizar as empresas, ou seja, o grupo de empresas DME com geração, produção de energia elétrica, distribuição, ele deve funcionar com excelência. Se nós temos uma empresa pública especializada nesse ramo da energia elétrica e tudo que está envolvido nisso, nós temos que ter excelência no serviço. Então é óbvio que tendo capital, tendo recursos, tendo lucro, essa empresa ela tem que trabalhar cada vez mais para melhorar a nossa capacidade de distribuição, para que nós não tenhamos nenhum problema decorrente de captação, de produção e distribuição de energia elétrica. Então esse é um aspecto muito importante. Não podemos, com a justificativa de saldar outras dívidas da prefeitura ou de realizar outras coisas pela prefeitura, descapitalizar a empresa e permitir que a empresa não seja de excelência, como até então nós percebemos que ela com alguns problemas que acontecem em todo o grupo empresarial, mas que até então prestam um bom serviço à população, prestam um bom serviço à cidade de Poços de Caldas. Por outro lado, os recursos, né, essa casa de 200 milhões ao longo dos anos, esses recursos eles têm que ser utilizados pensando realmente em investimentos na cidade. Como o professor Hudson disse, nós temos diversos problemas estruturais no município, que são problemas que toda a população reconhece, que toda a população enfrenta e que ainda não foram resolvidos a contento ou sequer foram resolvidos. Por quê? Porque os recursos são escassos e nesse momento que vivemos, os recursos tendem a cada vez mais serem escassos diante das necessidades que são imensas. Então nós temos a oportunidade de melhor utilizar esses recursos, né? São recursos extraordinários, outros municípios não têm. Então nós temos a possibilidade de utilizar esses recursos para resolver os problemas da cidade, para realmente fazer e transformar a vida da população, que é o que todos nós queremos. Ao contrário, infelizmente, o que acontece é a utilização costumeira e reiterada desses recursos para bancar a má gestão. Por que má gestão? Porque a prefeitura, por si própria, ela é capaz e tem mecanismos de solucionar os seus problemas em relação ao endividamento. Isso não vem sendo tratado ao longo do tempo com a seriedade que é necessária. Que os gastos, a necessidade de gastos públicos, elas são cada vez maiores, isso todos nós sabemos. A cidade cresce, o número de pessoas cresce, a necessidade de creches, hospitais, atendimento público em diversos setores igualmente cresce. Então, nós não podemos ficar dependentes desse recurso. O gestor, e estamos num momento excelente para falar isso, esse período de campanha eleitoral, os gestores têm que utilizar a criatividade, né, têm que utilizar as melhores técnicas de gestão pública a fim de utilizar os recursos próprios dela e não ficarem dependendo desses recursos que poderiam ser muito melhor utilizados. Professor Hudson, falando justamente com gancho nesse comentário do professor Camilo, quase que em todas as eleições nós temos justamente a situação de que os candidatos à prefeitura, eles já vêm apontar que precisarão utilizar os recursos devido ao rombo deixado pela administração passada. Acho que isso é quase que unânime nessa fala. O que o senhor tem a dizer sobre isso, até no quesito dessa criatividade que o Camilo citou para fazer a gestão de uma prefeitura, a maior cidade do sul de Minas? Nós temos sempre que pensar no seguinte, sabe, Galo? A administração pública tem que ser tratada com seriedade, né? Não adianta a pessoa ela ter ótimas intenções, tá certo? A pessoa ela se dispor, né, a participar da gestão pública, encabeçar, melhor dizendo, até a gestão pública, se ela não tiver realmente ali em mente que ela vai ter que tomar uma série de medidas ali, né, que são medidas, podem até parecer impopulares num primeiro momento, mas são para poder equilibrar as contas. Nós não podemos confundir equilibrar as contas, equilíbrio fiscal, com austeridade, né? Austeridade, eu já disse aqui num outro programa, austeridade é uma palavra neoliberal, de cunho neoliberal, acabou se tornando uma palavra de cunho neoliberal, que significa cortar serviços, demitir servidores, né? Enfim, cortar até benefícios dos servidores também, não é nada disso, mas nós precisamos ter seriedade para poder ter um equilíbrio fiscal. A situação da prefeitura de Poços de Caldas não é fácil, como nós já dissemos aqui também em outros programas, nós vamos entrar no ano 2021 aí, cheio de incertezas, né?
o Paulo Guedes, que hoje é o todo-poderoso da economia brasileira, ele não nos mostra ali caminhos ali que sejam muito promissores para o ano que vem, né? Justamente porque ele também é muito apegado aí a uma ideologia neoliberal, a não intervenção do Estado, e isso tudo vai refletir aqui em Poços de Caldas. Refletindo nisso, o próximo prefeito, o próximo gestor, ele vai ter que fazer o dever seu de casa, equilibrar as contas e utilizar esses recursos do DME, né, até pensar de uma forma criativa, utilizar esses recursos do DME para poder, muitas vezes, fazer aquilo que, se nós temos um governo federal que está em dificuldades, né, se a situação do país como um todo está em dificuldade, por que não utilizarmos, então, os recursos do DME, ao invés de pagar as contas correntes, né, como folha de pagamento, ou pagar os fornecedores, né, que a gente sabe que a prefeitura também vive aí uma crise com os fornecedores, a gente pegar esses recursos e pensar, né, em obras, não que sejam obras aí faraônicas, nada disso. A gente pode pensar na questão da habitação, nós podemos pensar em melhorar a questão do nosso saneamento básico, nós podemos pensar em melhorar a prestação de serviço que vai chegar lá no final para os servidores, podemos pensar em melhorar a questão da nossa mobilidade urbana, podemos pensar na questão da saúde, e aí sim utilizando os recursos do DME, deixando isso como um legado para a população. Até porque, da forma como tem sido utilizado hoje, né, muito sem um controle ali desses recursos do DME, eu não tenho pesquisas em mãos possa me mostrar isso, mas eu gostaria de saber como que é o valor da tarifa que nós pagamos aqui em Poços hoje em comparação com a tarifa que o DME cobra aqui em Poços, né, em comparação com a tarifa que é cobrada por outros concessionários por esse país, né. Porque senão a gente fica também descapitalizando o DME, perdão, não descapitalizando, mas retirando ali parte dos lucros do DME, diminui o que ele tem para o investimento, e isso acaba chegando também muitas vezes para o consumidor, que somos nós, na forma de contas, tarifa energética, né, mais cara. E sendo que a prefeitura está utilizando essa tarifa energética mais cara, que está cobrando de nós, para poder, única e exclusivamente, manter despesas correntes ali, coisa que a população, então, indiretamente, a gente acaba entendendo isso como aumento de impostos. Professor Camilo, além dessa questão das eleições que nós estamos citando, é importante, né, entrar nesse tema que o professor Hudson também já entrou, na questão da própria pandemia, né, porque nós estamos num cenário de completa incerteza e a possibilidade deste déficit das prefeituras de uma forma geral, devido à queda de arrecadação durante esse período, desde março até o presente momento, e o que a gente pode pensar nesse sentido também? Esse resgate de recursos vai ser ainda mais necessário para os próximos anos devido a essa incerteza da pandemia, de repente? Bom, no primeiro ponto, até aproveitando a fala do professor Hudson, né, a pandemia ela acabou que derrubou por terra essa ideia neoliberal que vem sendo tão propagada que as pessoas às vezes nem sabem do que se trata, no sentido de que cada vez mais a iniciativa privada tem dependência do setor público, seja em incentivos fiscais, seja na adoção de políticas de redução de determinados tributos, mas cada vez mais essa participação do Estado na iniciativa privada ela é visível, sobretudo no momento como o nosso de pandemia, em que diversos empresários, diversas empresas e setores foram altamente prejudicados. E o setor energético, que é o que a gente está falando aqui, também foi muito afetado durante essa pandemia, né? Considerando que grandes consumidores, que são sobretudo as indústrias, elas deixaram de realizar suas atividades, ou pelo menos deixaram de realizar em sua plenitude, o que gerou também uma diminuição da arrecadação dessas tarifas por parte do setor elétrico, tanto que o governo federal já anunciou um reforço, um auxílio para esse setor, que indiretamente acarretará no aumento das tarifas. Então é importante a gente observar isso dentro dessa discussão, porque nós estamos falando de lucro, de superávit, mas nem sempre, ou talvez no futuro, não ocorrerá que as empresas de energia chegarão a esse lucro, a esse superávit. Então é importante fazermos uma avaliação nesse sentido também.
Por outro lado, essa dependência da administração municipal nos recursos, ela gera uma insegurança muito grande, porque ela sempre, dentro do cálculo que faz, dentro da execução orçamentária, ela já prevê, ainda que inconscientemente, indiretamente, que ela vai utilizar desses recursos em algum momento, né? E isso é ruim, porque a partir do momento que a gente pensa que tem um fôlego com um recurso que não é certo, nós acabamos investindo mal e gastando mal, e é o que vem acontecendo nos últimos tempos. Então é necessário uma reflexão crítica, até por conta daqueles que se propõem a serem os gestores públicos no próximo ano, para que esse assunto ele seja colocado em pauta. Qual é a melhor forma de utilizar os recursos das nossas empresas públicas? E como nós falamos alguns programas atrás também, nós não temos, né, até por conta da herança histórica, da formação principalmente política, né, a gente ainda vive em situação de coronelismo, em que o prefeito é o gestor, ele é o responsável, em que a participação coletiva ela é colocada no segundo plano. Nós não temos esse costume de ouvir a população. Mas eu penso que esse seja um dos temas mais importantes para que a população seja ouvida. E temos diversos mecanismos, temos conselhos, inclusive conselho relacionado diretamente a essa questão energética. Então nós devemos criar mais espaços e dar mais oportunidade para ouvir a população sobre a tomada de decisões. E essa tomada de decisões em relação aos recursos do DME é estritamente importante, porque ela está relacionada inclusive ao futuro da nossa cidade em relação à questão energética, mas também em relação à questão financeira e à saúde financeira do município. E professor Hudson, é importante esse comentário do professor Camilo quanto a essa instabilidade na segurança, até mesmo para os próprios funcionários do Departamento Municipal de Eletricidade. Muito embora não houve nenhum reflexo direto, mas muitos ficam receosos quando ouvem falar: a prefeitura resgatou X milhões de reais, será que isso vai afetar no meu salário? Será que o meu cargo aqui está instável, né? O meu ganha-pão também terá essa instabilidade? Galo, e nós temos sempre também que pensar no seguinte, né? A ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tem ali uma série de quesitos que ela repassa para as concessionárias e que elas têm que atender aquilo. Então há sempre ali uma revisão da concessão, digamos assim. Eu acho que não é exatamente isso o termo, mas para a população poder entender. Então há uma revisão ali da concessão. Imagine vocês, né, imagine todos nós aqui, o DME e o DEMAI, são dois orgulhos aqui de Poços de Caldas, o DME que nós estamos falando aqui nesse momento, que é uma empresa energética que já ganhou vários prêmios, né, que tem uma energia de altíssima qualidade. Isso daí a gente pode perceber, né, quando a gente compara com a própria energia que é distribuída pela CEMIG. Parece besteira, mas para quem tem o costume de sair daqui de Poços e conhece as cidades aqui em volta, né, a gente sabe que a energia entregue pelo DME é de uma qualidade, né, muito melhor do que a da CEMIG. A questão da manutenção, que o DME sempre faz a manutenção das linhas. Então, olha só, é uma empresa que ela, né, ao longo dos anos aí, ela ganhou uma expertise e presta um serviço de altíssima qualidade para a população de Poços de Caldas. Imagine vocês se chegarmos a um momento em que a ANEEL, na hora de rever as suas concessões e acabar chegando à conclusão que o DME não tem ali condições de continuar investimento, porque uma das exigências que a ANEEL faz é que sempre as concessionárias de energia elétrica elas continuem investindo. Por que continuam investindo? Continuam investindo em distribuição, né? Para ser mais claro. Por que elas têm que continuar investindo em distribuição? Porque a demanda aumenta todo ano, né? Então a ANEEL ela faz essa exigência. E se nós chegarmos a um ponto aí, chegamos a um momento aí crítico onde o DME ele não tiver mais condições de continuar investindo naquele objetivo principal dele, que é o fornecimento de energia, aumentar a sua capacidade de fornecimento de energia, e nós acabarmos perdendo essa concessão. Isso aqui não é terrorismo não, gente. Isso aqui é só para a gente poder pensar um pouco, né, e tomar cuidado, que tem que ser tomado, né, esse cuidado em relação ao DME. Imagina a gente perder essa concessão e aí o DME ele acabar sendo incorporado, né, ou encampado aí por uma outra empresa de energia. Será que nós vamos ter a mesma qualidade de energia? Será que nós vamos... Eu falei aqui da tarifa, né?
eu não sei se a tarifa que imposto é mais cara ou mais barata. Há muito tempo atrás, a gente sabia que era uma das mais baratas do país. Hoje, a gente já sabe que não é assim, né? Mas imagina, vocês estão aumentando o preço da tarifa, tendo um serviço de pior qualidade, a insegurança que traz para os próprios servidores do DME, que são todos servidores daqui de Poços, pessoas daqui de Poços, né? Cidadãos daqui de Poços. Então, quando a gente fala no DME, a gente fala uma série, né, principalmente quando a gente está falando no resgate de recursos do DME, né, no resgate dos dividendos ali, a gente entra aí numa seara que ela é enorme, não é pura e simplesmente um resgate dos dividendos, mas é uma situação muito mais complexa e que a população tem sempre que ficar atenta. Tá certo, agora considerações finais do professor Camilo Oliveira. Bom, como falamos ao longo do programa, o DME é uma importante empresa pública do município, que ela tem uma função pública, ela atende a uma necessidade pública e ela pertence a todos nós, população de Poços de Caldas. Então talvez seria possível, e a título de sugestão, que a administração municipal utilizasse esses recursos, talvez para diminuir um pouco os impactos desse momento da pandemia. Sabemos que o DME, sendo uma empresa pública, ele tem uma série de regramentos que deve cumprir. Mas poderia a administração municipal criar uma política pública, por exemplo, que auxiliasse as pessoas mais carentes para que não tivessem o corte da energia. E nós observamos que, por algum tempo, até por autorização da ANEEL, foram suspensos os cortes. Esses cortes agora retomaram e atingem, sobretudo, as pessoas que mais necessitam. É óbvio que o DME, enquanto empresa, ele tem que fazer o corte dentro do prazo regulamentar, mas poderia a administração municipal, se valendo, inclusive, desses recursos, criar uma alternativa, uma política pública, uma política que auxiliasse a população, sobretudo as mais necessitadas, para que esse fato não acontecesse. Esse é um problema na cidade e já que nós temos uma empresa pública nossa, nós temos também que criar alternativas com esses recursos para que as pessoas mais necessitadas, as afetadas pela pandemia, sobretudo no aspecto econômico, também sofressem menos. Temos recursos e os recursos devem ser melhor investidos. Nós não podemos continuar nessa discussão em relação aos repasses do DME, no sentido de que esse dinheiro seja utilizado apenas para pagamento de folha, material de consumo, enfim, apenas com gastos rotineiros da administração. Nós temos que pensar além em políticas públicas, investimentos que efetivamente vão ajudar e vão transformar a população. Professor Hudson, suas considerações finais. Eu quero usar as considerações finais aqui até para poder explicar, né, uma situação. O DME sempre foi também um grande patrocinador da cultura e dos esportes aqui em Poços de Caldas, de políticas culturais e esportivas. Desde a lei das estatais, que foi promulgada em 2015, aí o DME, né, e todas as empresas estatais tiveram um período ali para poder se adaptar a essa empresa, a essa lei das estatais, e o DME teve até 2018 para poder se adaptar. Então, a partir de 2018, o DME ele já não poderia mais, já não pode mais, né, patrocinar eventos esportivos ou culturais que ultrapasse, desde que o valor desse patrocínio ultrapasse 0,5% do lucro líquido da empresa. Então, acabou reduzindo pra caramba, né? E o DME, ele fez um acordo naquela época com os fazedores de cultura aqui de Poços de Caldas, também com todo o segmento esportivo, né, que trabalha ali com políticas esportivas, para que ele repassasse aquele valor, já que não podia mais, por força de lei, manter os patrocínios, os moldes como eram antigamente, porque senão ia cair pra caramba o valor ali dos patrocínios. O DME iria repassar para a prefeitura, né, como acordo, parte do lucro ali que o DME repassasse para a prefeitura manter esses eventos, né, esses patrocínios, tanto para os eventos culturais, né, políticas culturais, quanto políticas esportivas. Esse ano, um ano de pandemia, me parece que isso não conseguiu ser feito, né, mas no ano passado, em 2019, foi feito. Então vamos ficar atentos também, porque há um compromisso, sim, firmado do DME, entre DME e fazedores de cultura e classe que ali luta pelas políticas esportivas para poder manter os patrocínios, não via direto DME, que não pode mais, né, por uma série de implicações, mas via prefeitura. Eu acho que nós temos, quando fala ali em lucros do DME,
né, retirada de lucros do DME, é importantíssimo também a gente continuar assim valorizando tanto a cultura local quanto aí também as pessoas que lutam aí por políticas esportivas. Perfeitamente, muito obrigado, professor Hudson, também professor Camilo Oliveira. Na quinta-feira a gente volta para falar mais aqui e debater visões diferentes de temas de relevância de nosso município até em âmbito nacional para que você possa construir a sua opinião. Uma ótima tarde a todos e até mais. Tchau.